Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje em caráter aí extraordinário, né? Por conta que segunda-feira é feriado, né? Então não teremos a nossa aula ao vivo. Estou gravando essa aula para vocês dessa semana, né? Segundo o nosso calendário, né? Seguindo o nosso calendário, do que nós iremos falar essa semana? O assunto a ser tratado essa semana é CNC, tá? Partindo do princípio, né, pessoal? A gente sabe que a melhor maneira de a gente iniciar a operação de qualquer equipamento é a gente utilizar aí dos manuais, né? E numa máquina e nas máquinas CNC não são diferentes, né? Por que o nome dela é CNC? Porque a gente tem ali o comando numérico computadorizado, né? O que isso representa, né? A partir do momento que a gente tem uma máquina operatriz, né? Uma máquina ali que produz peças, né? A gente já viu torno, a gente já viu fresa, tudo isso pode ser operado por comando numérico computadorizado, que é basicamente a gente construir uma programação para poder fazer o desbaste, né? Fazer toda a operação daquela peça, só que de maneira automática, tá? E aí no mundo das máquinas CNC a gente tem várias máquinas, né? Então, a gente tem torno, a gente tem fresadora, retificadora, mandrilhadora, eletroerosão. Então, basicamente, todas as máquinas do mundo da usinagem que a gente já viu, elas têm a sua versão CNC. E a gente tem também, né, os centros de usinagem, que também acabam fazendo aí mais de uma operação, né, numa mesma máquina, ok? Essas máquinas, pessoal, elas executam as mesmas operações das convencionais que a gente já viu, mas, né, a gente utiliza do desenho mecânico, né, da manufatura auxiliada por computador para a gente poder programar e fazer essa peça automaticamente, ok? Esses aí são sistemas, né, para a gente criar o desenho. E esse desenho posteriormente vai ser referenciado na máquina e a gente vai conseguir aí fazer isso automaticamente, tá? Então, o primeiro passo quando a gente pega um manual de um CNC ou de qualquer máquina, né? É ver o modelo, ver se é compatível com a máquina, tá? E é importante também, pessoal, nas máquinas CNC, a gente observar o nome e a versão do quê? Do software. Porque é o software que vai dar toda a operação daquela máquina naquele momento, tá? E aí, dentro do manual de máquina CNC, a gente tem aí uma sequência de operações, certo? De informações, desculpa, que são meio que padrão, tá? Então, ela começa pela programação, que a gente vai falar depois, um pouquinho mais para frente, vai falar um pouquinho da programação do CNC, como é que funciona aquele sistema de coordenada, tá? São apresentadas algumas funções que são meio que padrão para o CNC, tá? E esses códigos, eles vão depois, posteriormente, fazer parte de uma estrutura de programação. Depois a gente tem a parte de operação, tá? Apresentando ali o painel da máquina, mostrando a funcionalidade de cada botão. Tem máquinas que têm mais funções, máquinas que têm menos funções, mas isso vai acabar variando aí de acordo, né, com o modelo da máquina, beleza? O painel da máquina, ele não serve apenas para a gente colocar os programas, né? Então, os programas são inseridos no painel da máquina, é uma das formas de a gente inserir, mas a gente também pode estar recebendo algumas mensagens da máquina, como nível de óleo lubrificante, abertura das castanhas, abertura da porta frontal. E aí, por exemplo, aqui a gente tem número 2008, placa aberta, né? Então a gente tem uma mensagem de operação já nos mostrando no painel da máquina, beleza? Fechou. Então, como em toda máquina, os equipamentos CNC também, eles têm que ter também, né, por serem automáticos, eles têm alguns dispositivos de segurança, né? Um deles é a chave de segurança, que ele é amplamente utilizado aí na porta da cabine, né? Então, a máquina só dispara para funcionar se essa chave de segurança estiver acionada, né? Então, ela é uma chave mecânica, né? Que a gente, quando bate a porta, ela encaixa e trava o sensor, e isso permite com que a máquina opere. Nós temos também o visor de proteção, né? Então, essa aqui é a porta da máquina, ok? E a máquina tem esse visor de proteção aqui. Por quê? Para a gente poder visualizar o interior da máquina enquanto a nossa peça é fabricada, né? E por que ele tem que ter esse vidro aqui blindado, né? Pelo fato que vai saltar cavaco, pode ser que a peça desprenda, né? Num descuidado, num despreparo.
e a peça saia voando, ferramenta, pode ser que a ferramenta quebre. Tem vários acontecimentos, né? Então, por isso que a gente tem esse visor de proteção em material blindado. Depois a gente tem um sensor de porta lateral também, para a gente saber que as portas laterais estão fechadas. Alerta de placa aberta, né? A placa é onde a gente coloca, né, as ferramentas, onde a gente coloca a peça, né, para ser fabricada, e o que permite que depois que essa placa está fechada, a castanha gire para a gente fazer as funções ali do nosso CNC, tá? Dentro do nosso equipamento CNC, tá? A fixação das peças, né? Falando mais especificamente dos centros de usinagem, elas podem ser feitas, né, por vários jeitos. Não existe um jeito só. A gente pode usar morsa, a gente pode usar grampo, a gente pode usar placa, pode usar vários outros modos de fixar essa peça. Qual é o melhor tipo? Não existe um melhor tipo. O melhor tipo, ele vai variar de acordo com o processo que a gente vai realizar e o tipo de peça que vai ser fabricada, tá? Isso é o que vai determinar qual é o melhor tipo de fixação daquela peça. Algumas das máquinas, elas já têm um sistema de fixação que ele é semi-automático, que é um sistema ali eletrohidráulico, né? Ele pode ser acionado ou com pedal ou com botão. Quando eu aciono ele, a placa abre ou fecha, tá? Então eu aperto ele, por exemplo, né? Vamos dizer que a placa está fechada, eu aperto ele, a placa abre, eu boto a minha peça, eu aperto de novo e a placa fecha, né? Travando a peça no lugar onde ela tem que estar, tá? A gente também tem que sempre estar verificando aí a pressão de aperto dessas castanhas, né? Para nunca deixar folgado, tá? E também nunca apertar muito para a peça não ficar marcada, tá? Quanto às ferramentas de um CNC, elas podem ser aí fixadas em vários dispositivos, tá? E aí a gente tem alguns cuidados que a gente tem que tomar, né? Então, por exemplo, os portas-ferramentas para centro de usinagem, eles têm uma superfície de contato cônica, né? Que é esse cara aqui, né? E ela tem que estar sempre limpa. Por quê? Porque essa superfície de contato cônica que vai dar a aderência, né? E vai fazer com que o meu porta-ferramenta fique preso. Se ela estiver suja, ela não vai ter uma aderência muito boa e essa ferramenta pode acabar caindo lá dentro, ok? Ainda a gente pode ter um pino de fixação que tem que estar sempre corretamente enroscado ao cone e a fixação ela pode ser feita tanto dentro quanto fora da máquina. E vai depender da máquina também. Antes de a gente iniciar uma operação num CNC, a gente tem que verificar o funcionamento geral da máquina, né? E isso serve para que a gente não tenha nenhum problema durante o processo, tá? Então a gente tem que verificar se os sensores de fechamento, das portas, as esteiras transportadoras de cavaco, o sistema de bombeamento de fluido de corte, a rotação e o aperto da placa, porque mesmo que essas máquinas sejam muito robustas, elas acabam se tornando frágeis. Por quê? Nós temos aí peças ou ferramentas em alta rotação, né, que podem se soltar lá dentro e acabar batendo em vários sistemas e quebrando, né, vários sistemas ao mesmo tempo, tá? Aí quando a gente fala um pouquinho de estrutura, tá? Estruturalmente, o que vai diferenciar a máquina CNC da convencional é a cabine da máquina, tá? Logicamente, tem a parte do computador também, né? Além disso, né, essas máquinas CNC geralmente elas fazem muito mais de uma só operação, tá? Quais são as principais características que diferenciam as máquinas CNC de marca para marca? Primeiro, o hardware, né? Então essa é a principal característica. Por quê? O computador central, ele é possível processar os dados que a gente coloca nele utilizando softwares de comando. E aí cada marca tem o seu próprio software de comando. Então, essa é a principal diferença de marca para marca de máquina CNC. Segundo, a estrutura mecânica, né? Então, as estruturas mecânicas, elas têm os mesmos princípios de funcionamento das convencionais, mas a gente tem componentes mecânicos mais leves. Por quê? Porque são acionados por sistemas eletromecânicos, né? Que precisam, né, que esses sistemas sejam um pouco mais leves e mais resistentes. Terceiro, a estrutura física. A gente tem um painel de comando CNC pelo lado de fora e toda a cabine de operação, que vai variar aí de modelo para modelo. E também a gente tem alguns acessórios, tá? Que são comuns desse tipo de máquina, né? Como a gente pode ter
correia transportadora de cavaco, que vai retirar o cavaco automaticamente, leitor de posição de ferramenta, estação de troca de ferramenta. Então, a gente tem vários acessórios que podem estar sendo inseridos nessas máquinas. Aí, falando um pouquinho das máquinas, a gente começa falando das máquinas de pequeno porte, né? A gente vai falar basicamente delas, tá? Elas são muito utilizadas aí, né? Aqui no caso é um torno, né? Em empresas que não têm muito espaço, tá? Elas têm como característica a usinagem de peças bastante simples e que não exige troca de ferramenta, tá? Porque máquinas mais robustas, como o centro de usinagem, eu coloco várias ferramentas ao mesmo tempo e ele faz essa troca automaticamente, obviamente, comigo dando os comandos, né? Então, essas máquinas, elas têm essa torre aqui, né, indexável, né, que está aqui junto, tá? Que a gente consegue botar os comandos, tudo aqui nos botões, tá? Depois, como essas máquinas elas são pequenas, tá? Aí os fabricantes têm uma sacada muito inteligente, né? Que é oferecer os acessórios separados, né? Então a gente consegue comprar separado torre para botar mais ferramenta, a gente consegue castanha maior, a gente consegue luneta, ar-condicionado para o painel. E aí a gente pode ir montando como se fosse um Lego, assim, né? Portanto, pessoal, quando a gente for comprar uma máquina dessa de pequeno porte, a gente tem que levar em consideração vários pontos para ver se a gente realmente precisa de algum acessório desse adicional. Porque às vezes o vendedor vai lá, mostra a máquina, e a ideia de colocar isso, e se a gente dá uma emocionada, acaba comprando vários acessórios e depois percebe que não tem serventia nenhum, tá? Depois dos tornos, nós temos esses caras aqui. Centros de usinagem de pequeno porte. Talvez sejam os que vocês vão ter mais contato, tá? Esse aqui é um centro de usinagem que ele se movimenta nos 3 eixos, né? Então, ele se movimenta de frente para trás, de um lado para o outro, de cima para baixo, né? Eixos X, Y e Z. E ele é capaz de estar confeccionando aí peças desde média até alta complexidade, tá? O que depende o tamanho de um centro de usinagem? O tamanho da peça que eu vou usinar, tá? Então, se eu vou usinar peças pequenas, eu posso comprar um centro de usinagem menor. Se eu preciso de peças maiores, eu preciso de um centro de usinagem maior, até centros de usinagem de tamanho de galpão, né? Isso, obviamente, vai variando com o meu processo. Depois a gente tem as máquinas de médio porte, né? Então, esse mundo do CNC é um mundo que não tem muito limite, onde a gente tem máquinas, aí, como eu falei, de tamanho de galpão, tamanho de estádio de futebol, enfim. Mas de tamanhos convencionais, essa aqui é uma máquina também de médio porte, né? Ela já é relativamente grande, se a gente olhar pelo lado de fora. Ela também funciona nos 3 eixos, né? E o curso de trabalho dela, né? O tanto que ela consegue se movimentar dentro dela, é 1530 por 760 por 760, que já é uma peça bem grande, né, pessoal? Então, essa aqui é uma máquina bastante versátil, né? E a gente encontra também bastante na indústria, tá? Pessoal, os processos que acontecem dentro de uma máquina dessa, eles são iguais aos convencionais. Então, a gente tem o faceamento, furação, desbaste, a mesma coisa. É igualzinho, tá? A diferença, né, que a gente tem algumas outras características, né? Mas, para os processos, por exemplo, para a gente efetuar um furo, né? A gente vai instalar uma broca, efetuar o furo. Então, basicamente a mesma coisa, tá? Não vai mudar muito. E aí, dentro do processo de CNC, o que melhora em relação ao processo convencional? A gente tem um tempo de usinagem reduzido, a gente tem uma qualidade melhor de acabamento, a gente tem uma melhor precisão da usinagem, a gente tem uma maior versatilidade das máquinas, porque uma máquina vai fazer vários processos, e a gente tem facilidade de usinagem em geometrias complexas, tá? E tudo isso é real. Aí vocês vão me dizer, professor, mas lá na minha empresa tem um cara que trabalha no torno há muito tempo. Não adianta, pessoal. O CNC ele vai ser melhor. O CNC ele vai usinar 10 peças no dia. A primeira peça e a 10ª peça vão sair exatamente iguais. Mesma qualidade, mesmo tempo, mesmo acabamento, mesma precisão. Manualmente, isso não é possível. Por quê? Porque a primeira peça a pessoa vai estar com uma energia, vai diminuir, no final do dia a pessoa já vai estar cansada, certo? Então, professor, então por que não usa só CNC? Porque é bem mais caro, né? A máquina CNC ela é bem mais cara que uma máquina convencional, certo? É por isso. E aí, pessoal, para a gente utilizar essas máquinas CNC, a gente precisa aí muita atenção de quem vai operar, mas também de quem vai programar, mas também do operador, tá? Então, algumas
algumas características que a gente precisa tomar um pouco mais de cuidado quando for operar, né? Questão de velocidade máxima de rotação, quantidade de memória para inserir os programas, o limite dos cursos dos eixos de trabalho, né? Para a gente saber se não está botando uma peça muito grande para fazer e não tem o que fazer, sistema de refrigeração e várias outras questões, tá? Alguns problemas podem estar acontecendo aí durante o CNC, né? Mas a gente tem vários dispositivos e vários procedimentos de segurança, tá? Para isso. Então, pessoal, as máquinas CNC, elas sempre vão trabalhar a partir do deslocamento baseado em coordenadas que a gente passa para a máquina, tá? Seja por um desenho, ou seja, pelo painel de programação. Essas coordenadas, elas são obtidas, né, através dos desenhos técnicos, beleza? Para isso, pessoal, a gente tem que ter um desenho técnico muito bem elaborado. Então, aqui eu sei tamanho de furo, tamanho de peça, né? Com isso, é possível que eu consiga programar um CNC, tá? Primeiro passo para programar um CNC, ponto zero da máquina. Esse é o ponto zero da máquina, ele sempre vai ser definido pelo fabricante e a operação desse parâmetro a gente chama de referenciamento, tá? O zero da máquina é sempre a coordenada da onde a máquina vai iniciar o seu trabalho. Então, o eixo X tem que estar em 0, o Y em 0, o Z em 0. Ou eu movimentar para onde eu quiser, tá? Então, sempre quando eu vou iniciar o uso da máquina, eu tenho que referenciar esse ponto zero, tá? As máquinas mais modernas, elas já vêm com esses pontos zeros referenciados. Então, tu aperta um botão, ela se movimenta para o ponto zero dela, tá? Esse processo de referenciamento, pessoal, ele é feito de forma bem rápida, tá? E o pessoal que trabalha já está um pouco mais acostumado, né? Eu posso usar esse modo automático, né, que se chama Cycle Start, que eu vou lá, aperto a máquina e já se movimenta para o ponto zero, ou eu posso movimentar manualmente, né, fazendo eixo por eixo, trazendo eixo por eixo para o ponto zero. Os comandos utilizados nos dois são os mesmos, né? Variando aí pouca coisa de um para o outro. Fechou? Outra coisa, além de eu conseguir inserir os programas na máquina, eu consigo colocar manualmente esses programas também, tá? Por que às vezes é vantagem colocar manualmente? Porque eu consigo fazer pequenos ajustes, né, na minha própria máquina, ou substituir uma ferramenta, ou definir a posição da minha peça. Então, muitas das vezes, às vezes as pessoas preferem, né, os operadores preferem controlar pela máquina mesmo. A manivela, né, da máquina, que é esse cara aqui, é o meio mais usado quando a gente vai movimentar o eixo do CNC. Então, eu seleciono o eixo, positivo ou negativo, ele vai para frente e para trás, para frente e para trás, de um lado para o outro, ou para cima e para baixo, tá? A gente tem uma graduação nele que a gente vai mexendo, né? E a partir disso a gente consegue realizar, né, esse zero ferramenta, zero peça, substituir ferramenta, tudo isso. E a velocidade da máquina ela é controlada por esse outro botãozão aqui nosso, tá? A movimentação manual ela é feita através da tecla que se chama jog, tá? Então a gente pressiona o jog no painel, seleciona ali a velocidade de avanço, determina o eixo que quer, né? Então, ó, Y, Y menos, X menos, né? Seleciono, esse aqui é um que é só XY, né? Só para frente, para trás, para o lado e para o outro. Define o sentido de movimentação e aí eu vou apertando mais ou menos para o meu torno ali estar se movimentando, tá? Aquele mesmo painel remoto, esse painel aqui, ele é conectado, né, ao comando da máquina, utilizando aí esse outro controle também, tá? Aqui são controles mais simples, né, só para movimentação também, mas essa é um outro controle que a gente consegue fazer mais de fora da máquina, né? Então eu posso ir lá para frente do vidro blindado dele e movimentar de lá mesmo, beleza? Então vamos ver aí como é que funciona um painel de uma máquina, só para vocês começarem a ter uma ideia um pouco antes de a gente falar de programação. Olá, turma. Vamos começar uma aula de operação de torno de CNC para a turma do quarto módulo sempre presencial de eletromecânica. Nós vamos fazer todo o procedimento, desde ligar a máquina até usinar uma peça. Nesse primeiro momento, a gente vai mostrar como é que faz para ligar a máquina. É uma máquina automática,
né? E a gente precisa, ela precisa de ar comprimido, precisa de energia elétrica e... Então esse aqui é um torno CNC, né, pessoal? A gente vê claramente ali as castanhas, né, onde vai as ferramentas e tal, e o painel da máquina. Programação CNC, tá ok? Como eu falei para vocês, né, a gente precisa, para começar, ligar a parte elétrica da máquina, né? A gente liga aqui e também o ar comprimido aqui. Por que essas máquinas usam ar comprimido, né, pessoal? Como a gente utiliza para movimentação componentes eletromecânicos, esses componentes eletromecânicos eles funcionam com pneumática, né? E aí a pneumática precisa desse ar comprimido para a máquina poder se movimentar. Fazendo isso, podemos ligar a parte de CNC que fica lá na frente lá. A máquina já está energizada com ar comprimido, só que ela não está pronta para trabalhar. Precisa primeiro ligar a parte do NC dela, né? Ela vai carregar todo o sistema. Assim que carregou, a gente vai ligar a parte da máquina em si mesmo da operação. Professor, o que significa NC? NC é a parte automatizada da máquina. Vamos imaginar que isso aqui é o computador. Né? É o nosso power lá. Esse é o nosso power para poder ligar. Para iniciar o sistema, seria isso, professor? Exatamente isso. Iniciou o sistema, né? Vou soltar os botões de emergência, tanto aqui quanto desse comando aqui, certo? Lembrando, esses botões de emergência não é de puxar, tá? Tem uma seta indicando que é de girar. O que acontece se você puxar esse botão? Ele estoura... Então aqui a gente já consegue ver algumas coisas no painel da máquina, né? Como, por exemplo, aqui, ó, os eixos que ela se movimenta, X e Z, né? Ah, professor, não se movimenta em Y? Não, porque é um torno, né? Só se movimenta em dois eixos, beleza? Então vamos indo. O sistema interno dele, então sempre para soltar eu giro lá. Soltei, agora eu vou ligar a máquina em cima. Dá um reset aqui. Ligado, a máquina está ligada para começar a fazer a parte operacional. Ok? Só que ela não está pronta para trabalhar ainda. Eu preciso referenciar. O que é referenciar a máquina? Eu preciso mostrar para a máquina aonde é o ponto zero dela. Ó, agora ele vai mostrar para a máquina onde é o ponto zero dela. Por que isso é importante? Lembram que eu falei que a máquina funciona por coordenada? Então ela sempre vai partir de zero. Se eu disser para ela, tu vai se movimentar 15 milímetros no eixo Z, ele vai se movimentar 15 milímetros no eixo Z. A partir do zero da máquina. Se eu já tiver 10 milímetros setados ali antes de botar que é zero, ela vai se movimentar os 10 mais 15, aí vai ser 25. E aí já vai matar a minha peça. Por isso é importante a gente referenciar esse zero da máquina. O que é isso? Como ela trabalha sozinha, ela tem que saber onde está o cabeçote dela, onde está a ferramenta. Para isso eu vou fazer o processo de referenciamento. Coloco a chave seletora aqui em jogue, tá ok? Ligo a tecla Home e na hora que eu apertar o ciclo Start aqui, ó, que é o início do ciclo, ele vai movimentar os eixos aqui, tá ok? Então, ó, apertei o ciclo Start, ele referencia. Ó, essa é a máquina que se referencia sozinha, né? Então a máquina vai se movimentar sozinha. No ponto zero da máquina aí, ó. Ó, a máquina no ponto zero dela. Ele achou o ponto zero da máquina, agora vai fazer o processo de colocar o ferramental de acordo com a necessidade de trabalho lá. Para me movimentar o meu magazine aqui, ó, onde vai nas ferramentas, eu coloco aqui, ó, na chafetura em HND, tá? É onde ativa o meu comando manual. Essa máquina em específico é um modelo um pouco mais antigo, que tem os comandos por manivela igual ao torno convencional. Então, se eu quiser trabalhar manualmente igual ao torno convencional, eu tenho as manivelas que movimentam o meu carrinho principal. Okay? Então, para me movimentar aqui, ó, eu posso girar aqui, lembrando, tem que estar na chave HND. Ok? Bom, pessoal,
Nós vamos ensinar essa peça aqui, ó, um desenho técnico. Nesse desenho tem as informações de medidas e aqui também tem as informações de onde eu vou colocar as ferramentas, né? Um exercício genérico para a gente poder... Então tá, agora a gente vai passar um pouquinho para outra parte e aí a gente avança, né, para a parte de programação, tá? Pessoal, a precisão dessas máquinas CNC, tá? Elas sempre vão ser o fruto desse desenvolvimento dessas máquinas aí com uma maior estabilidade, tá? Existem diversos softwares aí de simulação, vocês podem baixar na internet. Eu creio que tem alguns até que são online, tá? Para vocês darem uma treinada, ver como é que funciona, tudo isso. E o que define a movimentação das ferramentas ou das peças dentro de uma máquina dessa? São as programações. Essa programação é o que define essa lógica e as linhas que seguem uma sequência lógica de operações dentro dessa máquina. A estrutura de programação, pessoal, ela geralmente vocês vão encontrar dessa maneira que tem aqui do lado, tá? Então a gente vai ter a identificação aqui, ó. Deixa eu só botar aqui. A identificação aqui é o nome do programa, ó. Orientação das coordenadas, né? As funções. Então as funções, a velocidade de rotação. Então tudo isso vai variando, tá? As funções são representadas por letras G, tá? Depois a gente vai ver algumas delas, tá? A programação manual, a gente utiliza bastante ela quando a gente vai elaborar programa curto. Por quê? Porque eu vou ordenar vários códigos ali, e se for um programa muito longo, eu vou ficar muito tempo ali digitando código e pode ter alguma coisa errada, né? Então, geralmente, são programas curtos ou pequenos ajustes que eu vou fazer no painel, tá? A minha máquina, ela vai se mover em 3 eixos, né? X, Y, Z, ou nos planos, né? Nos planos X, Y, X, Z e YZ, tá? Então ela vai se movimentar dentro desse espectro, tá? E aí a gente passa para a parte das coordenadas, tá? A gente tem basicamente 2 tipos: coordenadas absolutas e coordenadas incrementais. Coordenadas absolutas, a gente tem a definição do ponto zero como sendo fixo, tá? Então o ponto zero da peça é aqui. E a partir daqui eu vou dizer para ela, tu vai se movimentar tanto para lá, tanto para cá, tanto para lá, tanto para cá, e ela vai começar a fazer o desbaste, tá? Esse é o que mais se utiliza no processo de fabricação, tá? Então eu vou dar um exemplo para vocês. O ponto zero da minha máquina é aqui. Eu vou orientar o movimento de A para B, certo? Então, ó, de A, que é o ponto zero, para B, que é aqui em cima. Eu vou dizer para ela, tu vai se mover 26 milímetros em X e 0 milímetros em Z. Ele vai sair com a ferramenta daqui, de baixo, para cá. Beleza? De A para B. Depois eu vou querer mover de B para C. Então, daqui para cá. Eu vou dizer para ele, tu vai se mover 26 em X. Ah, professor, por que 26 em X? Porque lembram que a coordenada, que o ponto fixo é 0? Então, o ponto fixo é sempre aqui. Então, nesse ponto, X já tem um valor assumido de 26 e menos 16 em Z, porque para o lado esquerdo é sempre negativo e para baixo também, tá? Então, aqui é o ponto 26, 0, e se eu quiser mover daqui para cá, eu tenho que dizer que ele vai partir do 26, então X 26, e vai andar 16, né? Ó, de B para C vai andar 16, então menos 16 porque é para a esquerda. Então a coordenada é 26 em X e menos 16 em Z. E assim por diante a gente vai fazendo a peça. E depois nós temos as coordenadas incrementais. O que são as coordenadas incrementais? O zero da peça ele vai sempre mudando. Ele vai sempre para a próxima posição. Vou dar um exemplo para vocês. Talvez tenha um barulho de ferramenta aqui no apartamento de cima. Como é que funciona? O zero parte daqui e eu vou dizer para ele, tu vai de A para B. Então é a mesma coisa. 26 em X e nada em Z. 0 em Z. Agora é o que muda. Por quê? Porque eu tenho que vir de B para C. Na coordenada absoluta, esse valor aqui da ponta, ele assume como 26. Mas na coordenada incremental, esse zero que era aqui, passou para cá. Então eu não vou movimentar nada em X, somente em Z. Então, 0 em X e menos 16 em Z. E assim eu vou passando o meu zero da peça para cada próximo ponto até terminar a minha peça. Beleza? Tem gente que prefere assim,
Tem gente que prefere assim. O importante é a peça sair do jeito correto no final, beleza? Agora a gente começa pelos códigos, tá? O código 0, o código O, ele é utilizado para a gente identificar o programa. Então, o nome do programa sempre vai partir de O. Então, ó, por exemplo, aqui, ó, O0010, programação número 10, é o nome do programa. Depois nós temos o código N. O N ele indica o número da linha que tá? Ou os blocos de programação. Então, por exemplo, ó, N10, N20, N10, N20, N80, 81, 82, N120, N130. Então, toda linha de programação, ela sempre vai iniciar pelo N e o número da linha, beleza? Depois nós temos o código T. Ele é utilizado para a gente informar para a máquina qual ferramenta a gente vai aplicar naquela fase de usinagem. Por que T? Porque T é to, né? To é ferramenta em inglês. Então, por isso que é T. Então, por exemplo, sempre vou... E o T sempre vai estar acompanhado de 4 números, tá? O que são esses números? Os primeiros 2 são o número da ferramenta e os outros 2 são o número do corretor. Ah, professor, o que é corretor? Cada ferramenta, ela tem um diâmetro, ou tem uma ponta, alguma coisa que ela pode ter algum erro, algum problema de fabricação, certo? Então, no próprio manual da ferramenta, vem o número do corretor para a gente colocar ali, beleza? Então, por exemplo, aqui, ó, N20, né, linha 20, T0101. Então, é para utilizar a ferramenta 01 e o corretor é o 01. E aqui, N140, linha 140, ferramenta 02, corretor 02. Então, sempre. E aí, depois vem toda a operação, beleza? Código S é utilizado para a gente especificar a velocidade de rotação do eixo. Então, por exemplo, N140, ferramenta 02, corretor 02, próxima linha, S1000. O que é S1000? 1000 rotações por minuto. Então, eu setei a minha castanha ou a minha ferramenta para girar 1000 rotações por minuto. Certo? Aqui, ó, N40, S1500. 1500 rotações por minuto. Então, eu seto a minha rotação do eixo dessa maneira. Depois eu tenho o código F, que ele é utilizado para a gente especificar a velocidade de avanço durante a interpolação da máquina, né, o movimento da máquina, tá? Então, por exemplo, ó, F.25, então 0.25 milímetros por rotação, certo? F1500, 1500 milímetros milímetros por minuto. Então, é o avanço da minha máquina, beleza? Depois eu tenho um código assim que vem entre essa barra em diagonal, que ele é utilizado para a gente fazer um comentário. Esse comentário é só para a gente colocar no programa, mas ele não tem efeito prático dentro, né, da programação da minha peça, tá? Então, eu preciso inserir um comentário, ou eu preciso tirar algum bloco, eu só boto essa barra na frente, não preciso apagar. Depois a gente tem o código ponto e vírgula, né, que é utilizado para a máquina passar para a próxima linha. Então, toda vez que, por exemplo, aqui, ó, N120, eu vou trazer a minha ferramenta para X0, ponto e vírgula, vou trazer a minha ferramenta para Y0, ponto e vírgula, próxima linha. Então, se eu não colocar o ponto e vírgula, a máquina vai travar naquela linha. Então, é para avisar que é para fazer a operação, passar para a próxima linha, fazer a operação, passar para a próxima linha e assim por diante. Depois a gente tem o código D, que é usado para informar para as funções de compensação, que são G40, 41 e 42, que o corretor da ferramenta, qual ferramenta que vai ser compensada, tá? Então, ó, D03, por exemplo, tá? Ó, ferramenta 3, D03, tá? Tem que sempre combinar ali também. E o código H, que é usado junto das funções de compensação de comprimento da ferramenta, antes de indicar qual ferramenta também. Ó. Então, H01, D01, né? Então, H01 de compensação e o D01 também, tá? E aí a gente começa com as funções realmente de usinagem, né? Como vamos dizer assim, que são as funções preparatórias. Essas funções, elas são normatizadas, tá? E a gente fala que elas compõem a linguagem G, tá? Todos os códigos que a gente tiver um asterisco são códigos de ativação automático, tá? Quando eu inicio a máquina, eles já partem,
tá? Não precisa apertar nada. E aí, a gente começa falando da primeira função, que é a função G01, né? Ela é uma função modal, tá? E ela tem ativa entre os blocos N70, ó, por exemplo, N70 e N120. O que que isso quer dizer, tá? Que se eu colocar uma função G01 aqui, então, por exemplo, ó, função G01, F, que é a velocidade 1500, tá? Ele vai ficar executando, ó, esse bloco de funções, tá? Até que eu coloque a função G00. A função G00 é a função de parada de bloco, tá? Então eu falo, a função G01 vai ficar executando isso aqui, ele vai executar, 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 função G00 ele para, beleza? Então é assim que funciona. Se eu quiser apenas para uma função, então eu tenho que usar uma linha, tem que usar G28, tem a mesma função da 01, só que é para apenas uma linha. A G00 eu já expliquei, a G01 eu já expliquei. A G02 e G03 elas são usadas para fazer movimentos circulares, né? A G01 ela é usada para fazer esse movimento linear dos eixos. E a G02 e G03 movimentos circulares. Então, isso vai variar de acordo com o parâmetro de x, y, z que eu vou colocar. Depois eu tenho a função G33, que é a função de rosqueamento nos eixos x e z, tá? Então, eu também vou colocar todas as coordenadas, tudo certinho ali. E essas são as principais, tá? Obviamente, professor, a gente tem que decorar tudo. Tem muito mais funções, tá? Mas vocês não precisam decorar tudo, né? A gente vai aprendendo ao longo do tempo, né? Utilizando a máquina, fazendo programas pequenos, pequenas peças, tudo isso. E aí eu trouxe uma pecinha aqui para vocês verem. E aí, galera, tudo bem? Hoje a gente tem um trabalho aqui para fazer no torno CNC, um lote dessas peças aqui. Então eu preciso fazer aproximadamente 250 peças iguais a essa. Eu não tenho desenho em mãos, eu tenho somente a amostra, né, que é a peça. Então eu já tirei as medidas, fiz a programação da peça. Eu ainda não passei para a máquina, mas vou passar para a máquina. Então a gente vai acompanhar um pouco do processo de usinagem aqui dessa peça, que é uma peça bem simples. É um aço 1045, diâmetro de 1 polegada, comprimento de 20 milímetros. Tem um detalhe aqui que é um rebaixo na parte frontal da peça, né? Furação e rosca M6. Não tem nada muito complexo, mas para você tirar a peça com uma boa produtividade, boa eficiência do torno CNC, é um pouquinho trabalhoso, né? Vamos selecionar as ferramentas, dá aproximadamente 6, 7 ferramentas aqui. Vai ser um processo bem bacana. Vocês acompanharem a usinagem aqui nessa máquina que eu ainda não gravei para o canal. Então aqui ele tem um magazine de ferramentas, né? Ele consegue inserir várias ferramentas e só dizendo para a máquina qual ferramenta ela tem que usar em qual momento. Então vamos lá, vamos fazer cavaco. Já temos aqui então o material pronto, já está cortado na medida para fazer a usinagem das peças a partir de uma barra, né? Então escolhi as ferramentas aqui. Vou precisar de uma broca T-Max 20 milímetros. Um suporte de torneamento interno de CCMT igual a esse, um suporte para TNMG igual a esse. Vamos precisar também de uma broca de centro e uma broca de 5 milímetros para fazer o M6. Precisar de um VDI, esse VDI aqui que eu vou precisar, vamos deixar tudo aqui, e eu preciso também do macho M6, que ele está aqui, não é aqui, é aqui, um M6. Então, ferramental selecionado, vamos ver quais ferramentas vão fazer quais operações aqui nessa peça, né? Primeira operação vai ser o processo. Essa parte é importante também, tá, pessoal? Por quê? Porque ele precisa saber qual é a sequência de ferramentas que ele vai botar na máquina também, para depois não se atrapalhar lá na hora. De desbaste, o rebaixo frontal aqui da peça, usando uma broca T-Max. Segunda operação vai ser com a ferramenta de torneamento, né? Uma TNMG, vai fazer o faceamento e o chanfro da peça. A terceira operação vai ser furo de centro. A quarta operação
vai ser a furação de 5 milímetros, com a broca já de 5 milímetros, já é a furação para fazer o rosqueamento M6, então a broca de metal duro com refrigeração interna. Próxima operação vai ser o processo de rosqueamento, então a gente vai passar o macho lá na máquina, lá no torno CNC. Próxima operação vai ser o acabamento do rebaixo frontal aqui da peça, então vai ser uma ferramenta parecida com essa, que eu já tenho lá montado na máquina. Próxima, a última operação vai ser o corte da barra, né, o corte da peça e também o chanfro que tem esse detalhe aqui. Ainda tem mais uma operação lá na máquina, mas só que não é um processo de usinagem, é um processo de preparação, onde a máquina vai fazer o puxamento do material, então ela vai se alimentar, né? Ela vai puxar a peça. Então, essa é uma máquina também diferente, tá? Ele vai inserir a barra e a máquina vai cortando e fazendo as peças. Ela mesma puxa o material para dentro da máquina e vai fazendo as peças, tá? E assim vai trabalhar sozinha. Boa parte daquelas ferramentas eu já tinha montado na torre da máquina, porque já estava preparado de serviços anteriores, né? Então eu ainda preciso fazer a montagem da broca T-Max e da broca de metal duro aqui na torre da máquina. Então nós vamos montar e vamos fazer o zeramento aí. Vamos ver com qual produtividade eu vou estar conseguindo fazer essa peça aqui na máquina. Eu acredito que essa peça vai demorar mais ou menos 1 minuto e meio de usinagem. Eu fiz a programação, mas eu não fiz nenhuma simulação, ainda não passei para a máquina, então não sei quanto tempo vai demorar. Mas eu acredito que em torno de 1 minuto e meio aí. Então ali dentro tem 4, ele vai dizer qual. Vai sendo alimentado pelo meio da castanha, né? Então, olhem como para fazer a rosca interna, ele diminui bastante a velocidade do torno, né? Né? Olha a velocidade que a máquina. Corta a primeira peça, agora ele falta. E é assim que funcionam as máquinas CNC, pessoal. Pessoal, então essa é uma aula extraordinária, né? Ela está sendo gravada pelo fato de segunda-feira, dia 21 ser feriado. A gente vai se encontrar aí na próxima segunda, dia 28, tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem me encontrar lá no AVA também. Valeu? Tchau, tchau. Um abração a todos.